Então, pessoal, só para fazer a introdução, a gente faz uma call mensal aqui, sempre com um especialista. O especialista dessa vez é nosso advogado da comunidade, resolve aí todos os problemas aí da galera. Então, vou passar a bola aí para ele, Arthur Bernardes, comentar um pouquinho aí sobre direito no e-commerce. Segue aí. Então, vamos lá, pessoal, muito prazer, né? Alguns aí já me conhecem, alguns já são clientes, outros estão para virar. Espero que todo mundo se converta após essa reunião aqui. E também para quem vai assistir essa aula gravada, saiba que eu preparei com muito carinho, né? Principalmente esse ponto de atenção relacionado ao chargeback, que hoje é uma grande dor do lojista. Infelizmente, agora, até com essa facilitação que o próprio Bacen, né, forneceu o MED, agora virou mais um transtorno, muita gente sofrendo ali com PIX, né, estornos e tudo mais, e eu vou mostrar como que um advogado ele pode te ajudar, mas não só nesse aspecto do chargeback, mas como um todo mesmo dentro da operação, de quem está rodando aí no digital. Eu vou começar inicialmente aqui, já indo no ponto principal, né, que seria o nosso trabalho de recuperação de chargeback. Até pedir um pouco de licença para eu poder já fazer esse pitch, né, porque a gente, querendo ou não, que a gente tem um trabalho muito forte de cobrança para tentar recuperar o chargeback para os nossos clientes. E eu tenho muitos clientes aqui que ou eles conseguem pagar a mensalidade por um todo com a nossa recuperação, ou então essa recuperação que a gente faz para ele ajuda a pagar 50%, 60%, e ele vai ganhar uma quantidade absurda de benefícios por trás, né, que é uma defesa de processo, uma defesa de PROCON, só para a gente ter inserido isso dentro do nosso plano, já ajuda ele a pagar e ter outros benefícios, né? E, então, já iniciando aqui a questão do chargeback, o Emanuel é nosso cliente aí, o dele especificamente, ele acontece alguns chargebacks, mas via de regra seria os inadimplentes, né, Emanuel? A lógica se aplica quase que a mesma, a gente cobra o pessoal, notifica, então se alguém ficar devendo ao Emanuel, saiba que meu escritório vai atrás. E já começando inicialmente, né, eu não consigo fazer nada para recuperar o seu chargeback se sua política de devolução ela estiver errada, ela estiver leonina, que é o que a gente fala. Leonina significa que ela é uma política que ela é extremamente pró a sua empresa, mas que não prevê nenhum direito ao consumidor. E a empresa, de certa forma, ela tem direitos, não são só deveres, mas a gente precisa saber utilizar isso a nosso favor. Então, a política bem feita, bem estruturada, específica para cada produto. Eu tenho clientes aqui que vendem nichos variados, e às vezes eles pegam uma política genérica de uma loja e adapta para dele, mas sem trocar e ver que é especificidade. Por exemplo, é um produto que seja personalizável, ou então um produto que seja de parte íntima, ou então um produto que você perde o lacre. Nesse caso, você não tem que ficar dando reembolso, dando devolução, troca, muda completamente o cenário. Então, você tem que ter uma política específica para isso. Tampouco em relação à questão também dos entregáveis, né? Então, o prazo de envio tem que ser claro, o prazo de devolução, o prazo de troca. Então, para isso, a gente tem que ter isso estruturado, né? Por isso que eu gosto muito de trabalhar com nosso consultivo, porque a gente consegue ir adaptando junto com o cliente. Vou trazer alguns cases que eu tenho, inclusive, salvo engano, um é até participante da comunidade. Ele sofreu uma dor muito grande em relação à Anvisa. Então, sempre que ele recebia um produto aqui no Brasil, a Anvisa fiscalizava os produtos deles e isso fazia com que ele tomasse muito chargeback. Esse cliente, salvo engano, até o último relatório que eu recebi dele, a gente tinha 70% de recuperação de chargeback. Por quê? Eu abordava, fazia notificação extrajudicial, mas em seguida se transformava na conversa amigável e a maioria da queixa era que o produto tinha passado pela Anvisa e tinha excedido o prazo. Só que lá na política dele, até mesmo na própria descrição do produto, estava contando que esse produto era passível de investigação pela Anvisa. E o que a gente rebatia e fazia a recuperação ser boa? A gente falava para o consumidor, olha, seu produto passou pela Anvisa, meu amigo. Se fosse eu no seu lugar, eu também gostaria que passasse. E se ele passou pela Anvisa, é sinal que ele está dentro das normas, é um produto bom, era um produto que você passava na pele. Então, a gente rebatia com essa tese de persuasão e tudo mais, e muitos faziam o pagamento. Então, é onde eu falo, a gente conseguiu mais de 70% de recuperação de chargeback dele por causa disso. Quando a gente tem uma assessoria jurídica interna à sua empresa, acontecem os problemas, a gente identifica na raiz, e aí a gente consegue fazer adaptações dentro da sua página de venda, dentro da sua política. Então, por exemplo, às vezes o cliente ele vem com um processo judicial para mim, e ele estava com uma cópia muito agressiva. Prazo de envio dentro de 48 horas. O consumidor, ele ficava subentendido que dentro de 48 horas ele iria receber o produto. Então, isso é importante que você
se você vai utilizar essa cópia agressiva na hora de fazer um criativo, na hora de deixar explícito no produto, que você venha fazendo um rodapé depois, explicando o que significa o prazo de envio. O prazo de envio significa que ele está saindo do galpão dentro de 48 horas, não que o produto vai chegar em 48 horas. Então, isso é um ponto importante que a gente alinhou com ele. Ele manteve a mesma copy, que convertia muito, né, que era essa questão das 48 horas, e, em seguida, ele colocou lá embaixo no rodapé. Prazo de envio 48 horas, prazo de entrega 15 dias úteis, e assim por diante, ele foi fazendo como se fosse um rodapé. Porque aí, caso algum consumidor venha questionar que o produto não chegou em 48 horas, ele tinha política explicando exatamente como que seria feita a entrega do produto dele. Um saque que realmente funciona, alguns sabem, outros não, eu abro aqui para alguns clientes que a gente faz essa gestão de saque de alguns clientes, que a gente tem extrema confiança, e dentro do nosso sistema aqui, de fazer esse serviço de saque, de fazer um suporte completo, a gente engloba muito a questão de que é importante que você tenha um tempo de resposta rápido, é importante que sua equipe saiba trabalhar com áudio, é importante que sua equipe também não fique limitada somente ao WhatsApp, porque, poxa, hoje em dia, o telefone está na mão de todo brasileiro, às vezes ele está lá no local de trabalho e está te mandando uma mensagem. Então, se você já tem uma escala de faturamento um pouco mais alta, é inviável você manter o seu saque pelo WhatsApp. Claro que se for objeto de venda, de fazer uma campanha X1, de fazer grupo de WhatsApp, como o próprio João faz, de fazer uma troca, ou de fazer um upsell, como o Júnior que está na reunião faz, aí sim você leva para o WhatsApp. Mas agora, se for para serviço de suporte esporádico, o e-mail ele é muito melhor. Até porque eu nunca ouvi falar que um e-mail foi bloqueado, foi banido. Agora, o WhatsApp eu recebo 5 aqui todos os dias. Então, você vai deixar à mercê de uma plataforma que ela não tem critérios para banir sua conta, todo o seu suporte com seus clientes. Então, o ideal é que você sempre leve isso para o e-mail, além de ser mais profissional. Se você precisar de representar provas da justiça, o e-mail ele é válido, ele consta o horário que foi recebido, tem a certificação do Google também ali. Então, é muito melhor você fazer o suporte por e-mail. Então, para quem utiliza o WhatsApp, já fica essa dica, começa a transportar para o e-mail. O que for venda, você mantém no WhatsApp, óbvio que você vai converter muito mais, mas aquilo que for suporte, que for dúvida esporádica sobre prazo de envio, algo do tipo, é muito melhor que seja por e-mail. Porque por WhatsApp, eles vão ficar te mandando aqueles famosos 3 pontinhos, vão te mandar interrogação, vão te questionar, vão te ligar, vão querer conversar por ligação, vão ofender sua equipe de suporte, vão mandar áudios vexatórios, ali, discriminatórios com o atendente. Então, a gente abole essa questão de ficar utilizando o WhatsApp para poder fazer suporte. O ideal é que seja feito por e-mail. E, sem dúvida alguma, ter uma equipe cuidando do seu Instagram também. Então, você tem ali alguém que tem que ficar responsável por olhar os seus comentários no Instagram, olhar as publicações, olhar o TikTok, para quem explora mais de uma plataforma de rede social. Não adianta você ir lá e só vincular os mesmos anúncios leves lá no TikTok. E, infelizmente, você não dá o suporte no direct. E olha aqui, tudo que você encontrar de ponta de contato de uma empresa, se você notificar, presume-se que foi entendido para a justiça. Então, por exemplo, a pessoa ela te mandou alguma coisa no TikTok, você não respondeu no direct, não tinha ninguém olhando lá no seu direct do TikTok, se ele juntar num processo, tem validade, tá? Marcelo, quer fazer alguma pergunta? Quer fazer uma consideração? Eu queria te perguntar primeiro, Arthur, você quer que te interrompa no meio e faça as perguntas ou guarde tudo para o final? Pode ir perguntando, vamos conversando. Tá, eu tenho uma dúvida sobre se orientou a gente seguir ali o saque, o atendimento, seguir via e-mail, tá? Porque tem validade jurídica. O WhatsApp tem validade jurídica? Boa pergunta. O WhatsApp ele tem validade jurídica, Marcelo, mas esse é até um caso que a gente está tratando com o Emanuel. Para você poder ter validade realmente do que foi conversado no WhatsApp, você tem que emitir uma ata notarial. Então, você vai pegar o seu WhatsApp, você vai levar ele até o cartório da sua cidade, seria o tabelionato de notas, você vai ler junto com uma escrivã tudo aquilo que está ali escrito, ela vai autenticar que é real, você vai imprimir tudo aquilo, ou seja, você vai ter que transcrever os áudios, vai ter que levar tudo por escrito, aí você vai levar para ela, ela vai autenticar e vai bater um carimbo para poder mostrar que aquilo é válido. Porque caso não seja, infelizmente, eles podem anular isso ali no processo judicial, tá? Então, você precisa ter essa autenticação. E concluindo a pergunta, outro ponto da pergunta. E caso eu use IA, tá? Inteligência artificial no meu suporte, o que a IA fala no meu nome, eu posso ser processado por isso? Como é que funciona isso? Sim. Ótima pergunta também. Inclusive, eu tive um cliente que foi até uma atendente dele que estava
Não sei o que deu nessa atendente. Ela simplesmente acordou um dia lá e começou a ofender alguns clientes do suporte. Ela não tinha vínculo, era uma prestação de serviço aleatória mesmo, e infelizmente ela agiu de uma forma que não era esperado. Esse cliente meu quis tentar repassar a responsabilidade a ela para poder conseguir essa escusa de culpa com o cliente dele, que seria, no caso, o consumidor final. O consumidor final, infelizmente, era advogado, só falou com ele, olha, infelizmente, qualquer ponto de contato que eu tiver com a sua empresa e qualquer pessoa que tenha esse contato representando a sua empresa, você é o responsável. Então, entraria muito naquele viés da responsabilidade solidária ou subsidiária. Então, no caso, a colaboradora ela seria responsável solidária junto com a empresa, mas, via de regra, o tomador principal seria a empresa mesmo. Manuel, quer perguntar alguma coisa? Ô, Arthur, e no caso, por exemplo, do Instagram, do direct, tipo assim, ele teria que ir no cartório também, verificar a veracidade da conversa? Então, Emanuel, até hoje eu não peguei nenhuma impugnação em relação a direct de Instagram, tá? Mas o print, ele é facilmente editável. Então, hoje em dia já é pacificado que tudo que for print, ele tem um peso menor para o judiciário. Então, o ideal seria ir sim até o cartório, fazer a transcrição e autenticar a ata. E, por exemplo, acontece muito também, às vezes a galera está anunciando, e aí o cliente vai lá e comenta no anúncio. Só que a maioria das vezes a pessoa não vê, entendeu? Às vezes nem chega a notificação direito, o Instagram é meio bugado. Então, tipo assim, o comentário também conta. Aí no caso do comentário, seria mais no intuito de prejudicar a imagem do lojista, né? Da empresa, certo? Não sei, talvez para o cliente juntar a prova também, não, comentei e tal, nem me responderam, alguma coisa assim também. Olha, então, isso aí seria interpretativo, tá? O ideal é que você tenha um cuidado muito grande com as redes sociais. Então, se acontecer qualquer questão nesse sentido, o ideal é que você tenha, sim, essa proatividade de agir sobre o próprio cliente. Porque se ele levar isso para o juiz, pode ser que o juiz entenda que ele comunicou a empresa. E eu achava, cara, assim, minha opinião de leigo, tá? Que eu acho que eu já tô errado aqui pelo que eu entendi, mas eu achava que tipo assim, por exemplo, se eu boto uma conversa do direct junto, que o Meta teria que ir lá e confirmar que aquilo é real. Então não existe isso, né? Não. Tem nada a ver com o Meta. O Meta nem se envolve no meio. Entendi. Se a gente fosse depender do Meta, Manuel, aí já te fudeu. Aí que vai ter pra sempre. Até porque, assim, igual eu estava conversando contigo recentemente, eu tenho decisões lá do Meta que faz mais de 2 meses que eles não cumpriram. Eu tô numa tem 1 ano e 2 meses, tá rápido, então. Não, isso aí, infelizmente, não. Tá bom. Quer perguntar, João? Quero sim, mano, uma dúvida aqui. Tem muitas lojas golpistas aí no mercado, né? Vamos supor que um cliente de outra loja golpista vai e comenta na minha publicação que é golpe, mas não comprou da minha loja. Cabe um processo nessa pessoa? Olha, nesse caso, você processar a pessoa física, assim, pode ser até que você consiga evitar que aquele comentário fique por lá. Mas é muito difícil você conseguir um dano moral, você conseguir alguma coisa desse consumidor. Entende? Entendi. Melhor bloquear mesmo, então. O ideal é bloquear, excluir e mostrar que você está solícito. Então, por exemplo, no seu caso, que a gente está combatendo aqueles golpistas, se informa, olha, a gente está abrindo um processo judicial contra eles, a gente está tomando as medidas cabíveis aqui. Então, pode ficar tranquilo que você comprou errado, infelizmente, né? Acontece. Me ajuda denunciando essa conta, mas eu não tenho responsabilidade. Você está prejudicando o meu negócio. Ah, não. Perfeito, então. Valeu. Pode perguntar, Marcos. Opa, boa noite, tudo bom? Cara, minha dúvida é o seguinte, eu tenho um e-commerce, mas eu sou fabricante. E, recentemente, eu percebi que 2 lojas, elas clonaram a página do meu produto e começaram a vender com página clonada. Eu tenho certeza que é golpe porque, assim, não são clientes meus e é um produto de fabricação própria. Nesse caso, cara, qual que seria a minha atitude? O que eu poderia fazer para conseguir tirar essa página desse pessoal do ar aí? Mas certo, Marcos. Vamos lá. Quando eu chego aqui e o cliente ele me vem com essa queixa, a primeira dúvida que eu vou te perguntar: você tem registro da sua marca? Se você não tem um registro da sua marca, a gente precisa registrar ela urgente. Se for o caso de você ter uma página de venda, um criativo que não seja registrável, o ideal é que a gente registre ele em algum órgão público que tenha o código hash atestando que aquilo realmente é seu. Após isso, com isso em mãos, a gente emite notificações extrajudiciais.
Então, a gente emite a notificação judicial inicialmente, diretamente ao infrator. Não deu certo no infrator, a gente vai atrás do domínio, a gente vai atrás do gateway, e o principal é o checkout, que o checkout é o que tem mais medo. Então, a gente já desabilita o checkout dele logo de imediato. Foi o caso que a gente fez para o João, que está aqui na reunião também. A gente já desabilita para essa pessoa não receber. E o que acontece, Marcos? Hoje em dia, eles têm um padrão, esses golpistas. Se você não combate o primeiro, você não notifica o primeiro, eles vão montando em cima da sua empresa e vão copiando cada vez mais. E eles vão pulando até achar algum lojista que aceite isso. Até a pessoa vir à falência, até ter o reclame desmanchado, até receber processo enganado, PROCON. Infelizmente isso acontece, tá? Eu já peguei casos aqui nesse sentido. Então o ideal é você notificar e mostrar para ele, pô, que não tem bobo, que não tem uma pessoa que vai aceitar você ficar me copiando. E, claro, ter a certificação de seu favor, seja o registro da marca, seja o registro da página de venda, e principalmente, se for uma página Shopify, evitar dar o DMCA. Porque o DMCA que você dá na Shopify, ele pode te dar um DMCA reverso. E com isso você pode perder toda a sua otimização, pode perder sua loja durante algumas horas. Então o ideal é você evitar de dar o DMCA na Shopify e combater ele de outras formas para evitar que isso aconteça. Entendi. Beleza? Não, show, ficou claro. Uhum. Se não resolver, aí a gente parte para a via judicial. Aí na via judicial já é passível de danos morais e tudo mais. Porém, há grande chance de ser um laranja que vai estar representando essa empresa. Então, acaba que você não vai ter tanto proveito econômico naquela ação. Tá? Agora, o ideal mesmo é que você consiga resolver isso na via extrajudicial e ele saia do seu anúncio, saia do seu leilão. Isso até um ponto que o Emanuel, especialista em tráfego, aqui na reunião, pode confirmar para a gente. Quando você tem uma pessoa rodando o mesmo criativo que o seu, a mesma página de venda, a mesma cópia, a mesma estrutura, isso encarece e muito o seu leilão. Então, é um intangível, né, que você não está visualizando exatamente o dinheiro aumentando ali nos seus gastos de anúncio, mas é algo que acontece. Então, o ideal é você combater o quanto antes. Sim, cara, com certeza. Não influencia diretamente, né? Mas isso que você falou muito real, cara. Tipo assim, cara, é bizarro. Eu já vivi umas situações aqui que, nossa, ninguém quer viver isso, mas quando você começa a ter muito chargeback, o negócio está acontecendo e a galera está percebendo que está conseguindo burlar, está ganhando produto de graça, cara, isso vira uma bola de neve, tipo assim, surreal. Em dias, o seu site para ter nenhum pedido e só fraude, só golpe. Sim. Tem uns grupos de Telegram, né, Arthur? Sim. Telegram, os caras têm uma comunidade de golpe, de fraude entre eles. E aí, quando eles estão fraudando, eles mandam entre eles, aí o mesmo cara tenta fraudar várias vezes, ele manda para os amigos, cara, é uma enxurrada de pedido, aí já confunde o pixel, que começa a entregar tudo errado. Cara, o negócio desanda de uma maneira absurda. É triste. Hoje quebrarem por causa de um ataque de fraude que bagunçou as campanhas e aí desandou tudo. Sim, hoje eu atuei num caso, hoje não, né? Hoje eu tenho um caso aqui no escritório que é relacionado a isso. Mandaram ali para, infelizmente, uma quadrilha, me parece, é um grupo de Telegram. Provavelmente ele vendeu vários importados, ele achou que ele tinha acertado a campanha. Mandou vários produtos. Infelizmente, todos foram cancelados. Todos foram chargeback. Aí, o cliente quebrou. Ele tinha pouco caixa, não estava pronto, né? Mas, assim, a gente não quer ficar dando medo aqui. O mercado também tem seus benefícios, né? Isso é só os pontos de atenção. O advogado é sempre o vilão. Sou sempre o chato, tem que ficar falando. Tem que tomar cuidado. E hoje, já até entrando nesse terceiro tópico, que é cuidar da sua imagem no digital, entrando tanto em comentário de Instagram, tanto o Reclame Aqui, quanto processos no Jus Brasil. Isso são pontos, pessoal, que já não é mais algo que é só um achismo, já é certeza. Eu tenho várias sentenças de processo aqui que o juiz cita que o empresário vai ter que pagar o dano moral porque o Reclame Aqui dele está muito manchado e é uma prática reiterada da empresa. Então, se você não está cuidando do seu Reclame Aqui, não está respondendo, está ignorando, infelizmente você vai sofrer bastante. Aí, o que eu vejo aqui de muita gente fazendo? O pessoal, ao invés de ir lá e tratar o Reclame Aqui, tratar na raiz, de tentar reconquistar o cliente, eles vão e compram reclamação para o Reclame Aqui dele. Então, eu não consigo imaginar algo tão... Não é possível que eles pensam que isso tenha um resultado. Aí você sai de um Reclame Aqui que tem lá 40 reclamações e ele passa a ter 150. Óbvio que sua média de nota vai subir, mas só que você vai ter 150 reclamações. Então, o pessoal não entende que isso é prejudicial para o negócio deles, né? Então, cuidar da sua imagem no digital, ter esse ponto de atenção.
evitar exposed. Eu acabei de atuar num caso também de um cliente, tinha um vídeo, né, de uma influenciadora que estava queimando a loja dele no TikTok. Aí ele foi entender de onde estava vindo os processos. Aí muitos estavam vindo dessa influenciadora, porque ela fez meio que um motim lá no TikTok, o pessoal foi processando. Aí a gente chegou com ele e falou, olha, vamos fazer o seguinte, como esse vídeo dela está repercutindo no TikTok, e o TikTok, querendo ou não, ele vai entregar o conteúdo que for mais interessante, vamos fazer um comboio de UGC que vai fazer conteúdo só para o seu TikTok. Aí a gente fechou 40 contratos de UGC que fizeram conteúdo só para o TikTok, falando da marca dele. Aí acabou que, por exemplo, ele tinha uma reclamação lá, dessa consumidora. Aí ele depositou 40 vídeos de influências engajadas do nicho que era interessante para a loja dele. Aí essa reclamação, ela ficou extremamente apagada. Ela foi lá para o fundo e ninguém mais viu a reclamação da loja dele. Porque antes ele não explorava o TikTok. Então tem que ser estratégico, tem que saber exatamente como que você vai se posicionar e a medida que você vai tomar. Agora, no Reclame Aqui não é a mesma lógica. Se você subir uma reclamação, é uma reclamação. Não é um vídeo de campanha, de publicidade ou merchan positivo para sua loja. Então, já... Pode perguntar, Manuel. Arthur, só uma coisa aqui, por exemplo, no caso de um e-commerce, estou fazendo uma recuperação de chargeback ali. Não chega, geralmente não chega só nos tools você já resolve, né? A maioria, com a notificação judicial, a gente resolve. Não tem necessidade de chegar lá no final do processo, não. Porque o que acontece? Hoje, o protesto, eles não aceitam mais que você vá lá e proteste a pessoa sem ter uma confissão de dívida ou uma nota fiscal. Então, se você não tem a nota fiscal e você não tem uma confissão de dívida, o protesto não vai passar, tá? E a maioria do pessoal tem entregado só com declaração de conteúdo. Agora, se você tem uma nota fiscal, pode ser que você consiga passar e protestar a pessoa e negativar. Só que costuma que esse pessoal que faz chargeback, eles não estão nem aí pro nome deles, né? A maioria é laranja, a maioria está utilizando cartão falso, clonado, ou até pessoa que já tem má índole, então, ou seja, ela já tem o nome sujo. Então, não compensa tanto ficar protestando. Hoje eu tenho um precedente na justiça que está tramitando agora, que seria contra as bandeiras de cartão. Porque seria o seguinte, se ele aceitou aquele chargeback de forma tão simples e já foi retirando o dinheiro do lojista, ele é responsável também. Então, a gente está tentando ganhar essa tese na justiça. Eu entrei com esse processo em março, já está na IJ, que, né, seria a audiência de instrução e julgamento. A próxima audiência já vai ser para ouvir meu cliente. Né? Isso dando certo, Emanuel, eu vou criar um grande precedente para o mercado, que a gente vai entrar com ações em massa contra as bandeiras. Aí vai ser contra a Visa, contra a Mastercard, Elo, enfim, a operadora do cartão que aceitou aquele chargeback de forma simplificada. Legal. Porque nesse caso, por exemplo, financeiramente, não sei se compensa chegar no final do fluxo. Eu acho que para todo mundo vai fazer sentido fazer o começo do caminho. Agora, já vai te ajudar a recuperar muito, já vai botar medo em quem tem que ter medo. Então, e aí é onde que eu falo que um grande efeito aí, né? Se vai compensar chegar lá no final, aí eu acho que vale cada caso, né? Mas já ajuda muito o comecinho. Mas é o que eu falo com o pessoal. Às vezes eles não dão a devida importância para o advogado nessa hora. Porque, poxa, quando eles entram lá e eles veem que é meu escritório que está notificando, o consumidor ele dá uma assustada, ele sabe que a gente vai até o final. Porque toda loja fala que tem um jurídico interno. Aí você vai lá e chama com a logo de sua loja, com o nome de jurídico na etiqueta em cima apenas, né, ali feita pelo Reportana, falando que é o jurídico da loja está recuperando chargeback. A maioria dos consumidores vai ignorar, porque ela sabe que não é o jurídico que está ali. Não é um advogado, é somente alguém da loja do serviço de suporte que está notificando. Então entra o diferencial de você colocar alguém com AD por trás para fazer essas notificações. Então isso aí também é bem importante ser frisado. E se for um ticket mais alto, Emanuel, aí vale a pena. Ou então, se a gente tiver uma confirmação que, de fato, aquela pessoa ela até conversou com o suporte, depois que ela pediu o chargeback, ela confirmou algumas informações mais a fundo, vale a pena seguir com o processo. Eu disparei um processo faz umas 3 semanas agora, e assim que chegou a intimação, ela já veio falando, olha, eu não imaginava que vocês fossem seguir adiante, estou fazendo o pagamento, retira aquilo lá, pelo amor de Deus, eu preciso conseguir a minha casa, a minha vida, não quero meu nome negativado. Aí eu falei, então funciona. Então, era um ticket de mais de R$1.000, ela foi e pagou na mesma hora para o cliente. Ele paga mais, né? Aí dá para você pedir a correção, né? Dá para pedir juros, correção monetária.
Aí a gente fez um acordo lá com ela, acabou que saiu quase que o mesmo valor do produto mesmo. Top. Beleza. Beleza? Quer perguntar, Matheus? Boa, eu, na verdade, queria confirmar sobre a questão que você falou sobre nota fiscal, né? Quando a gente tem um chargeback, a gente precisaria, para protestar, ter a nota fiscal ou uma declaração de dívida, né? No nosso caso, nós atuamos enquanto intermediadores de negócio, né? A gente emite a nota fiscal de serviço para o nosso cliente, todos os clientes recebem a nota fiscal junto com a nota fiscal de produto. Nesse caso, a gente consegue protestar, é possível que a gente consiga judicializar, por exemplo, caso o cliente não queira recuperar via notificação extrajudicial o chargeback? Então, Matheus, aí no caso do processo em si, você não precisa de fazer o comprovante, né? Aí o próprio juiz já vai julgar o mérito do caso. Para protesto, que os cartórios exigem que você tenha a nota fiscal exata do produto. A nota fiscal de prestação de serviço para protesto em cartório, não é aceito. Mas agora, quando você entra com o processo judicial, a gente entra sem ser um processo de execução. A gente vai entrar com um processo que a gente vai pedir para julgar o mérito. Processo de execução é aquele que você tem uma confissão de dívida, você tem um cheque já confirmado, você já tem um contrato com cláusula de execução. Aí isso você entra direto com o processo de execução. Ou então você já tem uma sentença favorável. O que a gente entra com o processo para o nosso cliente é o processo que a gente chama de um processo que a gente vai pedir para julgar o mérito. Então, ou seja, a gente vai apresentar o comprovante de pedido, vai juntar as conversas com esse consumidor, vai juntar a notificação judicial, tudo que a gente teve de conversa e entrar com esse processo para o juiz julgar o mérito para a gente. O juiz julgou o mérito, a gente entra com a execução. Entendeu? Entendi. A gente Então, tem tranquilo. aqui, pelo menos, acho que nos últimos meses, uns 4 ou 5 chargebacks que somados dão uns R$4.000, mais ou menos, são pedidos grandes. E a gente cogitou até enviar notificação extrajudicial, mas o medo era sempre esse. Será que, se for para frente, a gente consegue recuperar de alguma forma, né? Consegue judicializar? Então, acho que seria um caso até de analisar com mais calma, porque ninguém quer perder R$4.000 assim de bobeira, né? Exatamente. Eu tenho um cliente aqui, esse mês a gente bateu 30 mil de recuperação de chargeback para ele. Ele entrou para a consultoria, ele nunca tinha feito recuperação de chargeback antes. Ele é um cliente grande, né? Hoje ele vende mais de 1 milhão por mês. A gente conseguiu mais de 30 mil de recuperação de chargeback. Se você parar para ver, o percentual é baixo, mas já é 30 mil, né? E já custei praticamente metade da folha salarial dele com esse valor. Então, tem clientes aqui que foram bem satisfeitos. O Emanuel, inclusive, ele já teve um cliente que ele indicou para nós aqui, que a gente recuperou muito chargeback para ele no primeiro mês ali. Então, assim, é algo que realmente compensa e ajuda. E é o que eu falo, né, Matheus? Para o cliente aqui que ele já tem a consultoria jurídica, o chargeback é um up muito grande, tanto para a caixa, tanto para a estrutura, para ajudar a pagar nossos honorários, mas, via de regra, como se fosse um bônus, porque ele ainda vai ter proteção de processo, vai ter gestão de reclame aqui, tudo isso que a gente faz aqui dentro do escritório hoje. Cara, eu acho assim, é um dinheiro que às vezes você toma como perdido, mas você para pra pensar, é muito dinheiro, pô. Exato. Muito dinheiro. Muito Se você dinheiro. botar esse dinheiro ainda no tráfego, ele te reveste mais ainda, né? Exatamente. Agora, o que eu acho, o que eu vejo de mais vantagem, Arthur, sabe o que é? Cara, tipo assim, eu prefiro ter, sei lá, acho que os advogados têm a mente blindada de ficar lidando com esses BO todo dia, porque eu prefiro ter uma pessoa fazendo isso e dando o devido cuidado e tal, gastando tempo e a mente com isso, do que você tá fazendo isso, sabe? Cara, isso me ajuda um tanto que eu falo assim, cara, eu não quero gastar meu tempo, minha paz com quem não quer fazer acontecer, entendeu? Quem tá me devendo? Quem quer e quem não quer, aí, tipo assim, você vai lá e faz, entendeu? Porque, Sim. cara, se você, sei lá, é uma coisa ruim de fazer no dia. Não, É ruim, sabe? a gente não entende nada disso, né? Então, eu fui processado, eu fiquei assustado. Eu falei, que é isso? Um cliente, o que eu vou fazer? Então, tem esse ponto também. Boa demais. O que eu vejo aqui de muitos clientes nossos é que, às vezes, eles não conseguem crescer, Manuel, porque eles estão focados nessas partes que tomam tempo, cara. Pô, se você for pensar o tanto que é chato você gerir um reclame aqui, sim,
E aquilo, né? Quem faz tudo, não faz nada. Hoje em dia, eu tenho meu escritório aqui 100% setorizado, cada um na sua área. Meus meninos aqui são todos treinados para lidar com o consumidor o tempo todo. Eles rebatem de lá falando que a empresa está errada, a gente rebate de cá falando que a empresa está certa. Então, isso aí que a gente entrega para o mercado é realmente algo que é disruptivo, ajuda demais no crescimento, porque a pessoa fica focada no que ele é bom, que é criativo, quer ficar aí te cobrando as otimizações, quer ficar buscando e minerando produtos novos, fazendo ações diferentes, né? E deixa os BOs aqui com a gente, né? Começando ali pelo Reclame Aqui, começando pelo consumidor que é mais problemático. Então, tudo isso a gente faz aqui para o cliente ter liberdade de crescer. Parece que ele gasta pouco tempo, fala, não, vou só cobrar ali, mas, cara, na hora que você vê, gasta muito tempo isso. É um tempo que você poderia estar dedicando muito mais com outra coisa, às vezes você não tem nem embasamento, não tem nenhuma estratégia, só acha que, vou tentar a sorte ali, e vai recuperar nada também, porque o cara que está fazendo, ele já está acostumado, ele não liga para nada, enfim. E às vezes é a mesma coisa com o copiador, às vezes o pessoal fica quebrando cabeça com o copiador, aí o cara fala, faz o L, ofende ele, aí o cara fica pensando naquilo o dia inteiro. Ele perde o dia inteiro se preocupando com aquilo que o consumidor falou para ele, é um ticket de R$200, por exemplo. Ou então uma cópia ali de uma marca ali que o cara só copiou uma página de venda, deu prejuízo, óbvio que deu, mas às vezes essa pessoa atrapalhou que ele pudesse ganhar muito mais ao longo do dia dele, né, pelo estresse, pelo desgaste. Total. Pode perguntar, João. Só uma dúvida aqui em questão de chargeback, velho. Principalmente para quem faz drop internacional. Tem pedidos que pode ser que demora, né? Se esse pedido demorar, a pessoa pedir o chargeback e depois o pedido chegar, a gente consegue fazer alguma coisa para recuperar esse valor que o produto chegou? Se ela não quiser devolver? Claro, é exatamente isso aí, João, que a gente faz. A notificação judicial é nesses casos. Agora, aquele chargeback antes do produto ser entregue, você tem uma liberalidade, que é tentar fazer uma nova venda ou cessar por ali e não enviar o produto. Entendi. Agora, aquele produto que a maioria, o que acontece, que pede chargeback e a gente consegue recuperar, é o pedido em trânsito. Ele está para chegar na casa do consumidor, ele vai e pede o chargeback. Ou então o pedido chegou, ele vai e pede o chargeback no outro dia. Entendi, beleza. Entendeu? Isso aqui também são algumas ações que a gente tem, né? Tanto contra o Reclame Aqui. O Reclame Aqui, apesar de ele fazer algumas censuras, é uma censura muito chula, dá para ver exatamente o que está escrito ali no borrado que eles aplicam. Sites de compra segura também, que ficam atestando que sua loja é golpe. A gente tem ação contra eles também. E o principal, né, as ações contra os copiadores, que eu já expliquei mais ou menos como funciona. E ações contra redes e exposits, que é o caso que acontece bastante, principalmente para quem está no nicho feminino. Tem algumas influenciadoras, e é sempre as influenciadoras que, uma história anterior é o tigrinho que ela está divulgando. É sempre essas que fazem exposit na marca. Nunca é uma influenciadora de verdade. É sempre essas assim que vão lá e fazem ali queimando a loja, aí contra esses ataques, fazem motim, pedem os familiares comentarem nas publicações, a gente atua incessante também contra esse pessoal e de forma rápida. Agora aqui, flutuando um pouco sobre a questão dos impostos, né, que eu acho que é o que o pessoal tem bastante dúvida hoje em dia. Hoje em dia, a maioria atua como intermediação, igual o próprio Matheus comentou na reunião já. Então, hoje em dia, isso aqui é mais ou menos como funcionam os impostos no Brasil hoje. E o ideal é que você tenha um planejamento tributário. Então, já fugindo um pouco dessa ala do chargeback, isso aqui é um pouco de como está sendo feito a maioria das estruturas do pessoal. Para quem tem oportunidade de colocar um e-book junto, tem muita gente que está fazendo essa subdivisão, porém isso vai mudar ano que vem. Quem está exportando serviços para o exterior, o Emanuel, eu sei que ele presta serviço para algumas empresas lá fora. Nesse caso, ele tem alguns benefícios fiscais ali também. Então, no mais, seria isso, pessoal. Agradecer aí pelo tempo de vocês. O que eu tinha preparado em relação ao chargeback seria isso. Se o pessoal tiver interesse, eu posso passar um 360 rapidinho de tudo que a gente tem aqui no escritório. O que você acha, Marcelo? Quer passar rapidinho para o pessoal ver tudo que a gente tem? Pode ser. Acho que valia abrir para dúvida, se alguém for com mais alguma dúvida antes. E dúvida também. Não, beleza. Então, vou voltar aqui a apresentação, que eu deixei o chargeback para o final. Porque, assim, é claro, Arthur, que assim, o tema direito, etc., é um tema que quem é dono de e-commerce, quem é empresário, a gente não dá tanto valor no dia a dia. Isso é muito claro. Mas que, na real, o que a gente mais tem é dúvida, né? Então,
que eu gosto de falar, Marcelo, para o pessoal, é que o contador e o advogado, ele é igual uma empresa. Você está investindo nele a longo prazo. Porque ninguém faz um contrato pensando em quebrá-lo. Mas você tem que ter, porque se um dia isso acontecer, você vai ter uma baita dor de cabeça se você não tiver um contrato. A mesma coisa é o contador. A Receita, ela vai te procurar daqui a 5 anos. Se você pegou um contador que não faz o serviço dele certo, eles não vão te buscar agora, eles vão te buscar daqui a 5 anos, que é quando acumular todo o montante. Então, o contador e advogado está investindo a longo prazo. Né? Então, essa questão que a gente oferece ali, que é algo mais tangível, que é mais próximo do consumidor, mais próximo do nosso cliente, que são as tratativas de consumidor, é um baita diferencial de mercado. Tanto é que não existem outros escritórios que consigam fazer isso que a gente faz. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente entende que no digital é um sopro. É uma influenciadora que foi lá e fez um exposit pesado, que ela queima sua otimização inteira, ela queima todo o seu Instagram. Então a gente atua nessas frentes para evitar que isso aconteça. Por isso que o consultivo hoje em dia ele é muito forte aqui dentro do escritório, porque os clientes gostam de ter essa proximidade com a gente, para a gente poder atuar tudo. Então aqui, né, seria um pouco das questões sobre registro de marca. A gente faz o registro da marca dos nossos clientes, assegura, somos especialistas, temos um setor específico que só cuida disso, tudo que envolve o INPI. Pode falar, Manel. Cara, era uma dúvida. Você quer falar primeiro, depois eu pergunto? Não, pode perguntar. Tipo, no caso, a mesma aplicação, mas no caso do Marketplace, por exemplo. É a mesma situação, só que você entra contra o Marketplace. E, por exemplo, no caso do Marketplace, por exemplo, você pega o Mercado Livre, da vida, o que for ali, Amazon. O Mercado Livre, inclusive, se o cara pedir a devolução, dependendo da conta do cara, ele nem espera o pedido voltar para ele devolver. Então, tem muita gente que dá golpe no Marketplace também, sabe? O cara compra um iPhone e devolve um tijolo, velho. Parece meme, mas realmente acontece, sabe? Sim, aí nesse caso a gente entra assim contra o Marketplace. É o mesmo processo, é a mesma lógica, né? Mesmo procedimento no mercado, no Marketplace, a gente faz também. Inclusive, já vou citar um outro ponto do Marketplace mais para frente, né? Aqui é a questão do registro de marca, que é algo que é um dos carros-chefe aqui do escritório, a gente faz também para os nossos clientes. Para quem viola, no caso, o João, que teve toda a identidade visual da loja dele violada, e ele conseguiu comprovar através dos dados ali do Getty que o golpista transacionou, a gente está entrando pedindo esses lucros cessantes que foram obtidos pela parte infratora. Isso aqui, Emanuel, até fazendo uma adenda em relação ao Marketplace, para quem está sofrendo com aquele problema de o pessoal ingressando no seu catálogo do Mercado Livre, por exemplo, a gente consegue, inclusive, pedir no Mercado Livre para apresentar quanto aquela pessoa vendeu no catálogo do terceiro, para pedir esse valor direto para o lojista também. Nossa, aí é isso, porque a pessoa, quando ela faz isso, geralmente ela já é dispensada e ela vê que o catálogo está vendendo muito. Exato. Ó, é o que eu estava falando, né? E, inclusive, o próprio, já voltando, combinando os dois assuntos, o Mercado Livre ele registra o registro de marca, e para você conseguir fazer algo desse sentido, você precisa de ter o registro da sua marca, porque senão você não vai conseguir pedir esses lucros cessantes. Olá, Ju, pode falar. Ativar aqui o microfone. Então, uma dúvida que eu sempre tive quando na loja, né? A parte, por exemplo, de devolução. Não sei se você vai conseguir nem me ajudar com isso, mas a devolução, quem que é responsável pelo custo de frete para o reenvio? Eu sei que nós, quando a pessoa compra algo online, né? Ela tem ali pela lei que tem 7 dias como defesa do consumidor, pode devolver, etc, etc. Mas o custo de devolver esse item, quem deve arcar com isso, sabe me dizer? Sendo solicitado dentro dos 7 dias, Ju, aí seria a loja. Passou desses 7 dias, você escolhe se você vai querer receber o produto de volta ou não. Caso você opte por escolher o produto de volta, você pode solicitar que o consumidor ele faça o pagamento. Certo? Sim. Mas o custo de frete de envio somos nós, lojistas, que pagamos. Dentro dos 7 dias, sim. Entendi, tá bom. Dentro dos 7 dias, sim. Posso não querer devolver? Em relação... Depois de 7 dias. Depois dos 7 dias, você pode escolher não aceitar a devolução. Tá. Certo? Obrigada, sempre. Certo. Aqui é um pouco sobre desenho industrial,
né? Muita gente tem muita dúvida em relação a isso. O desenho industrial, ele é um outro tipo de registro, não entra muito no registro da marca, é mais algo que seja voltado para uma comercialização em massa, supondo que seja uma garrafinha, que tem um design diferente. Aí você faz um desenho industrial daquela garrafinha, dando só um exemplo aqui simplificado. Questão de direito autoral, né, que aí seria mais a página de venda de quem está sendo copiado ou algo do tipo, a gente faz todo o combate a essa pirataria e também faz certificações para o nosso cliente. Como eu já expliquei para vocês, a questão da concorrência desleal, né, evitar ficar usando palavra-chave, imagino que o Manuel já deve ter vivenciado isso aí também, muita gente utiliza a palavra-chave de grandes marcas e, infelizmente, é notificado, então tem que tomar cuidado ao fazer isso, pois pode ser que essa pessoa ingresse com um processo judicial. Inclusive, teve um caso recente agora. E acontece toda hora. Eu ia comentar exatamente isso, Arthur. Inclusive, comentaram isso na comunidade, até para tirar essa dúvida. Com frequência, quem roda muito ads, a gente é notificado com, olha, você está aparecendo na palavra-chave tal. Então, por exemplo, a gente vende chinelos, você está aparecendo na palavra-chave Havaianas. E isso é automático, não sou eu que coloco. Aí Ela ele, tem por de favor... communicator lá, né? Sei lá. Oi? Isso. Isso, é sempre ela. Então, eu quero que você tire do Havaianas. Mas, pô, eu vou tirar para prejudicar meu ads? Não vou tirar. Isso pode? Tem que tomar cuidado, Marcelo. Se eles entrarem com processo judicial, o ideal é retirar na mesma hora, porque eles vão conseguir ganhar. Agora, a notificação, eu faço aqui de forma estratégica para o meu cliente, que já me tem o honorário pago mensalmente, que ele ignore. Porque se chegar alguma coisa, já tem advogado pago. Mas agora, se esse cara ajuizar uma ação contra você, você vai ter que pagar advogado para te defender e vai ser um saco. Não é seu caso, você está assessorado por nós aqui. Né? Mas, por exemplo, para quem não tem advogado e está iniciando, tem que ter cautela. Tem que ter cautela, porque pode ser que ele tenha esse problema e receba um processo judicial. A mesma coisa, a notificação, muita gente que roda a camisa de time, por exemplo. Quem roda a camisa de time recebe notificação dos clubes todo dia. Só que a maioria dos clubes não leva adiante. Quando o clube leva adiante, ele já entra arrebentando contigo e com o seu getter. Ele já vem pedindo o getter e o extrato detalhado para ele pedir os lucros cessantes de tudo que você vendeu. Então, isso tem que ter ponto de atenção. Se judicializou, retira tudo na mesma hora. Mas agora, se é o administrativo, se tem advogado pago, só ignora que tá bom. Tá? Porque se virar processo, já tem defesa. Pode perguntar, João. No meu caso aqui, que eu vendo meio que uma caneta dental, e a Brand veio brigar com a gente por causa de um Chobafim, outra marca totalmente produto diferente. Mas aí foi no Google, né? Mas o problema tinha que ser do Google, não? No caso? O problema é que Big Tech, João, infelizmente, cara, eles são bem difíceis de fazer o contato. Se você entrar com processo, você pode até, se eles entrarem com processo, você pode até pedir para intimar o Google, para o Google apresentar por que você está sendo vinculado junto com a Chobafim. Entendi. Mas ele vai demorar para responder, o Google é extremamente moroso também nessa Mas nesse caso aí, a gente consegue provar que a gente não é errado, né? Consegue. Se você não estiver utilizando para ranquear essa palavra, consegue sim. Ah, não, perfeito, isso que eu fiquei na dúvida. Beleza? A ideal também, se você não está utilizando, você faz a contranotificação. Quem não está devendo, não tem. Você vai lá e mostra que você não está utilizando essa palavra para ranquear. Mas ele pede para negativar. Não. Eu não sou obrigado, não, né? Não, negativar não. Beleza. Não é obrigado, não. Esse negativar que é muito... Eu recebo muita notificação. Sim. É isso mesmo que eles pedem. Não, pode ignorar. Aqui é um pouco das ações que a gente atua aqui dentro do escritório, seja para desbloquear uma BM, seja para recuperar contas, seja conta de Mercado Pago, Mercado Livre, dinheiro bloqueado em plataformas, desconto indevido, seja de plataformas, como também de próprios fornecedores também a gente faz. E essas ações é importante você ter um advogado por perto, porque são ações que demoram para ser feitas, não é uma ação simples que você pega do dia para a noite, é atendido e já sai com a ação ali pronta, protocolada na justiça. Então, quanto mais próximo você tiver um advogado para poder confiar esses casos, melhor é. E principalmente no que tange dinheiro bloqueado, porque o caixa bloqueado, você prejudica todo o fluxo da sua empresa. Aqui é só um mais específico, né, de cada case que eu citei ali. Aqui são questões tributárias, quem tiver curiosidade, processo trabalhista, a gente faz também, pontos de atenção, modelo de negócio. Isso aqui é alguns cases que eu tenho no meu plantel, que seria uma venda única que um cliente fez para
Ele tinha uma loja de luminárias, ele vendeu direto para uma rede de hotéis. Então, ele conseguiu fazer uma importação através de container, a gente acompanhou do início ao fim. Ele começou no drop e ele conseguiu fazer essa venda, que foi uma baita venda, né, desses luminários para essa rede de hotel. Colocou ali, salvo engano, uns 500 mil no bolso de lucro. Então, foi uma venda grande que ele conseguiu fazer. E a gente fez todo o contrato, fez toda a intermediação, foi um trabalho feito em collab, tanto com a empresa de logística, como também com a contabilidade dele. Então, é o ideal, né? Pegou um caso igual esse, apareceu uma oportunidade igual essa, já busca um advogado para te acompanhar, porque o contrato vai ser robusto e tudo mais. Aqui são para quem roda nacional, né? Contrato com influenciador, contrato com fornecedor nacional, a gente faz também tudo isso, protege o direito de imagem. Hoje em dia, se você não tem contrato com influenciador e ele pedir para você retirar, você tem que retirar na mesma hora. Eu tenho uma cliente, que ela é até do Rio também, Marcelo, e ela vende peças de biquíni. E ela fechou com algumas influenciadoras, aí a influenciadora fez lá todo o ensaio fotográfico e tudo mais, e o namorado dela começou a namorar logo em seguida, o namorado dela é extremamente ciumento. E esse cliente meu tinha investido no ensaio, tinha investido no fotógrafo, tinha investido no videomaker, tinha feito a locação de um espaço para poder usar as fotos. Ela se tornou a modelo da marca dele, né? Estava ali com todo o portfólio feito. Ele não tinha feito contrato na época, ele não me conhecia, só foi lá e fez. Aí passou um tempo, ela começou a namorar, os amigos do cara mandou mensagem pra ele, pô, sua namorada é modelo de não sei o que e tal. Você é louco de deixar um negócio desse, tá rodando um vídeo criativo dela aí, tá chegando aqui pra mim toda hora. Aí ele foi e falou com ela, olha, você tem que tirar isso aí, porque meus amigos estão me zoando aqui nos grupos de futebol. Aí, infelizmente, não tinha contrato, ele perdeu lá um ensaio, salvo engano, foi mais de 3 mil reais que ele perdeu, assim, de dando material. Ela até pediu desculpa e tudo mais, mas queria que ele tirasse, porque senão ele perdeu o namorado. Se ele não tinha contrato, perdeu, teve que tirar na mesma hora. Era direito de imagem, já jogou no chat GPT, o chat GPT já falou que ela estava no direito de solicitar aquilo, o cliente perdeu todo o custo que ele teve com o ensaio. Aqui é mais para quem tem sócio, né? Então isso aqui é importantíssimo, né, Marcelo? Para quem tem sociedade, tem que ter isso aqui, tem que ter o contrato, tem que ter o acordo entre os sócios, e só quando vai rescindir que dá problema. Então é algo, igual eu falei, né? Investimento a longo prazo, tem que estruturar para evitar esses BOs aqui. Esse aqui é mais para câmara de arbitragem, é algo mais complexo. Para quem tem funcionário, seja PJ, tem que tomar cuidado com a pejotização, não tratar uma pessoa que ela faz funções CLT como um PJ, porque senão você vai incorrer nisso aqui, e também o vice-versa, né? Às vezes a pessoa, ela tá ali no CLT e você quer colocar uma MEI para ela poder fazer assinatura de forma forçada. Então você pode ter esse problema. Aqui são cláusulas importantes de ter esses contratos, né? Não concorrência, não aliciamento, confidencialidade, então que protege sua empresa e evita que você crie uma concorrência desleal. Atualizar sempre os termos de uso, que eu já citei para vocês, política de frete, devolução, questão de cópia e segurança jurídica, o direito de devolução, Ju, que a gente já conversou no início também, o direito de garantia, isso aqui é para defeito, então 30 dias o consumidor ele tem o direito de escolher entre o reembolso, troca de um novo produto ou abatimento do valor. Ter atenção ao saque, né? Saque, propõe e reclame aqui. Pode perguntar, João. Só uma dúvida aqui. Vamos supor que o cliente me pede um reembolso. Chegou o produto, não gostou e pediu reembolso. Eu peço para enviar de volta. Eu sou obrigado a devolver o dinheiro no mesmo momento ou posso esperar chegar aqui para conferir? Você deve esperar para conferir e o ideal é que você tenha até gravado o momento que você recebeu e desembalou o produto. Então, os meus clientes aqui maiores de e-commerce, João, eles já abrem, já compraram aquelas câmerazinhas de ficar no peitoral ou na cabeça mesmo. Assim que eles abrem, eles já fazem a gravação. Já coloca para gravar e deixa ali, caso precise. Se o cliente ficar molando que quer o reembolso na hora, não precisa dar, né? De jeito nenhum. Aí tem um termo de compromisso que a gente faz com alguns consumidores, que são extremamente insuportáveis. Tem clientes que gostam de evitar que eles ficam ali conturbando o suporte e até mesmo para pedir uma avaliação positiva no Reclame Aqui, alguma forma de barganha nesse sentido. Eles fazem o termo de compromisso com eles, reembolsa ele 50% do valor, ele retira a reclamação no Reclame Aqui ou avalia positivamente, né? E após o produto chegar, eles reembolsam os outros 50%, ou então o consumidor faz o pagamento pelo produto. Clientes que se garantem que o produto é muito bom, isso é interessante, porque às vezes ele consegue converter aquilo na venda novamente, ao invés do cancelamento. Show de bola, legal, legal.
Aqui são processos judiciais, vou pular isso aqui, Marcelo, que senão traumatiza o pessoal. Mas se acontecer, a gente está à disposição aí para defender também, né, quem precisar. Isso aqui é algo muito importante, muita gente confia em contabilidade que não sabe fazer um trabalho fiscal de endereço para correspondência correto e acaba evitando de receber as principais correspondências. Isso pode gerar perda de prazo em processo, pode gerar multa da Receita, não responder PROCON, tudo mais, ser multado. Então, isso aqui tem que ter um alinhamento. É importantíssimo que tenha esse alinhamento com a sua contabilidade ou com o seu endereço de correspondência. Então é isso, pessoal. O restante a gente já pontuou, que seria o chargeback que eu deixei para o final. Preparei com muito carinho essa apresentação aí para vocês. Foi um prazer estar aqui na comunidade mais uma vez. Se vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Se alguém tiver dúvida, eu estou à disposição também. Obrigado, Arthur. Obrigado. Show de bola, mano. Muito bom, viu? Vou gravar, vou colocar no YouTube. Obrigada, arrasou. Valeu. Teremos a próxima. Talvez da Vai. Júlia. É isso aí. Então, valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Obrigada, Tu. Boa Valeu. noite, gente. Boa noite, valeu.